Sejam bem-vindos à Nova Máquina do Tempo, um canal que discute filosofia, cultura, política, ciência. E no Filosofia Popular de hoje, um filme que está tendo um enorme sucesso, Pantera Negra, está quebrando recordes e virou um fenômeno cultural. E na verdade esse filme também toca em diversos temas que eu diria interessantes, e eu gostaria de conversar sobre eles com vocês. Bem, esse filme também está sendo muito discutido pela importância de ter um herói negro, e não só um herói principal, mas ele, enfim, o elenco é predominantemente de pessoas afrodescendentes. Eu gostaria de lembrar que ele não é o primeiro, né? Nós tivemos, até relativamente recentemente, o Blade, né? Foi dito no Oscar também que seria, assim, nunca teria tido uma heroína feminina antes de a Mulher Maravilha, né? Wonder Woman. E isso também não é verdade, né? Nós tivemos Elektra e Mulher Gato, que também foi interpretada por Halle Berry, que é uma mulher negra. Então, temos que ter um certo cuidado com isso, mas da Marvel, que tem feito os melhores filmes de super-heróis, vamos ser sinceros, ele é o primeiro e tem, claro, essa relevância, e também pela coisa de Wakanda e ser situado na África. E tem uma série de pequenos detalhes interessantes, né? Não sei se vocês perceberam, mas o personagem central, T'Challa, ele simula um Mandela no estilo e no jeito de falar, o que é muito legal. A música do filme também toca em tons africanos. Os outros personagens também têm sotaques de outras partes da África, de vários diferentes países, para mostrar a diversidade dos países africanos. Eles não usam todos o mesmo sotaque. Então tem vários toquinhos assim interessantes. Mas o filme ele funciona de verdade por causa de três motivos. Eu gostaria de abordar esses três motivos. O meu vídeo aqui ele vai ter alguns spoilers e por isso eu alertaria vocês para terem cuidado com isso. O primeiro motivo pelo qual o filme funciona é porque ele tem um vilão convincente que tem suas razões, muito bem interpretado pelo Michael B. Jordan. Ele interpreta o Eric Killmonger, né, o personagem, e esse vilão ele claramente tem problemas com o colonialismo, com o imperialismo. Ele cita a questão da escravidão, ele cita a exclusão, a opressão dos negros na sociedade americana, que foi onde ele cresceu. Então, ele além de ter a questão de lidar com o abandono, a perda da família e tudo que ele conhecia, ele ainda tem uma reflexão sobre isso, que apesar dele ser o vilão, apesar do filme mostrar que ele estava errado em seus objetivos, ele tem suas razões. E até mesmo os personagens do filme, vocês vão perceber quando vocês assistirem, tem uma certa dose de simpatia por ele, mesmo aqueles que se opõem, e ele acaba sendo capaz até de seduzir algumas pessoas de Wakanda para sua causa, o que mostra que ele tinha suas razões e tal. Então esse é um dos motivos pelo qual o filme ele funciona, ele é eficaz, ele é um bom filme. Uma das coisas importantes na construção do vilão é para você compreendê-lo, né? Porque aqui em Star Wars, Darth Vader, porque ele é o anjo caído, né? Ele é aquele que já era um herói e se caiu. Então isso também é muito interessante em Pantera Negra, que foi um menino abandonado que se transforma nesse vilão. A segunda razão pela qual o filme funciona e é muito interessante é a morte simbólica do pai. O pai do T'Challa, do personagem que é o Pantera Negra, o herói do filme, ele já tinha morrido num filme anterior chamado Capitão América Guerra Civil. Para quem assistiu Capitão América Guerra Civil, sabe que o pai dele morre naquele filme. Mas a morte simbólica do pai só acontece nesse filme Pantera Negra. O que eu estou chamando de morte simbólica? Porque nesse filme, o T'Challa, que vê o pai sempre como uma figura de puro heroísmo, fantástica, excelente, e adota as posições do pai em grande medida por respeito a essa figura do pai. Ele percebe que o pai, ao cometer um erro gravíssimo, terrível de ter abandonado o menino que viria a se tornar Eric Killmonger, quer dizer, o menino que se torna esse vilão, ele é um ser humano.
capaz de grandes méritos, de grandes acertos, mas também de grandes falhas e de grandes equívocos. Então, ele mata o pai simbolicamente, no sentido de que ele percebe que o pai é uma figura falível, uma figura que tem os seus defeitos, né? Então, e é isso, aliás, o que dá a ele, o que permite a ele romper com o isolacionismo, que é o terceiro item que eu gostaria de abordar, e que é o grande tema do filme. Começa logo no início do filme, quando nós somos apresentados a Nakia, que é o personagem do interesse romântico do nosso herói, né, do T'Challa, e ela, logo no início, ela fala que ela não quer ficar em Wakanda porque ela quer contribuir, ajudar as outras nações africanas. Ela não concorda com o isolacionismo de Wakanda, essa civilização africana que teria ficado altamente avançada tecnologicamente e teria se mantido isolada, né, nessa fantasia do filme. E ela quer contribuir, ela quer estar engajada em ajudar as outras nações. E se você parar para pensar, o Killmonger, embora de uma forma errada e violenta e, digamos assim, enfim, equivocada, ele também quer interferir por uma vingança pelos impactos do colonialismo e da opressão europeia. Então, também não quer se manter isolado, não quer manter o Wakanda isolado, né? Uma das primeiras coisas que ele faz quando ele assume o poder é justamente buscar fazer essa transformação, né? Então, percebam que esse é um tema permanente. E T'Challa e a maior parte de Wakanda mantém-se, a maior parte do filme, defendendo o isolacionismo. E são usados argumentos que são usados até pelos chamados racistas europeus. É engraçado que eles usam os mesmos argumentos. Tem uma conversa de T'Challa com um amigo dele, e o amigo dele diz: se a gente deixar todo mundo entrar aqui em Wakanda, vai virar que nem qualquer outro lugar. Que é basicamente as pessoas os mais radicais contra a imigração nos países europeus, nos Estados Unidos e em outros lugares dizem, quer dizer, não podemos deixar eles entrarem, né? Temos que fechar as fronteiras, né? E é muito interessante que o T'Challa, ele acaba, ao longo do filme mostra o processo de transformação da concepção dele, do posicionamento dele, porque ele vai percebendo gradualmente, pelas coisas que vão acontecendo e pelas relações que ele vai tendo, e até mesmo o vilão ajuda ele a perceber que não é possível mais ficarem isolados, não ajudarem as outras nações, que eles precisam compartilhar o conhecimento que eles têm, que eles devem buscar uma outra forma de se relacionar. E para quem ficou até os créditos, até a parte final, a frase devemos fazer pontes e não muros, ou algo desse tipo, né? Ela é emblemática. E nesse caso, eu acho que ela estava bem endereçada para Donald Trump, né? Que ficou falando do Build the Wall, né? Então, ela me parece que foi bem endereçada para Donald Trump. E fala de uma tensão política extremamente atual, sobre a tensão entre aqueles que acreditam que ou as fronteiras devem ser totalmente abertas ou devem ser abertas com alto grau de checagem, mas ainda assim abertas, né? E aqueles que dizem não, vamos nos fechar, não deixamos pessoas de determinados países entrarem no nosso país e vamos nos isolar. Então, a grande tensão política que o filme Pantera Negra aborda, e que claramente ele se posiciona de uma forma bastante evidente a favor da integração, a favor do compartilhamento de ideias, tecnologias, na ideia de vamos nos unir e não vamos nos isolar, é um debate que envolve imigração e que está no epicentro da discussão política, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Quer dizer, os países europeus aceitaram uma grande quantidade de imigrantes, agora estão tendo as dificuldades deles por causa disso, enfim. Mas existe um benefício, porque alguns desses países era por uma razão humanitária, mas ao mesmo tempo é necessário ter cuidados, porque alguns desses países
trazem pessoas que têm pensamento profundamente antidemocrático. E dizer isso não é nem racismo, nem, como é que se diz? Islamofobia, nem nada disso. É simplesmente reconhecer a realidade. Mas dizer isso não significa necessariamente ser contra toda e qualquer imigração, né? Mas me parece que esse filme, ele é um filme muito bom, acho que vale a pena ser visto, e eu gostaria que as pessoas que assistissem percebessem que o filme discute uma questão eminentemente da psicologia, né, da questão pai e filho e da morte simbólica do pai, né, inclusive para o vilão também, porque quando o vilão perde o pai e perde a nação, é aquilo que motiva ele a se transformar negativamente, né? Então é muito terrível para ele isso. E ele também discute uma questão política super atual, que é a tensão entre uma perspectiva isolacionista e uma perspectiva de integração, né? Eu devo dizer que eu concordo largamente com a perspectiva de integração, mas eu teria restrições a uma ideia de fronteiras totalmente abertas, pelos motivos que eu já disse. Eu sou a favor de fronteiras abertas, mas com alto grau de checagem, com você ter razões humanitárias, mas você tem que ter certos cuidados, porque pegar, por exemplo, os países europeus, né? Os países europeus não pegaram uma quantidade de imigrantes muito grande, e não é porque as pessoas são africanas, né? Que eu diria que é equação complicada, mas o fato de que muitos deles têm ideologias antidemocráticas. E o papel, nesse caso, não é não deixar eles entrarem, simplesmente. Embora uma certa regulação da quantidade é necessária para qualquer país. Até os países como a Suécia e a Dinamarca deram uma certa diminuída na quantidade de pessoas que eles recebem. Mas é necessário fazer uma campanha para defender e expor a importância dos valores democráticos, a importância de liberdade de expressão. Eu acho que o que... E aí isso é de acordo com a ideia de uma integração. Você integra, mas você propagandeia determinados valores que você entende que são importantes, né? Você tem que fazer essa defesa, essa disputa. E sem dúvida nenhuma, eu acredito que esses valores democráticos são importantes, e as perspectivas autoritárias, que muitas vezes são advindas de ou influenciados por algumas religiões, como uma determinada interpretação mais fundamentalista do Islã, ou por tradições de determinados países muito autoritários, que em parte tem até influência do colonialismo, da estrutura desses países que foram destruídos pelo colonialismo e que favoreceram o estabelecimento de ditaduras. Quer dizer, aí existe uma responsabilidade dos colonizadores, dos países europeus, né, em produzir isso. Então, eu acho que o filme ele é extremamente rico para essas reflexões, ao mesmo tempo que é um filme de super-herói, super divertido, que se integra aí o universo da Marvel. Então, eu recomendo fortemente. Eu acho que eu vou fazer um vídeo futuramente sobre a música do filme, e tem algumas coisas muito interessantes sobre a música do filme, da família Tracy, que são conservadores lá da música africana, e que tiveram um papel muito interessante em conservar, e que foram alvo de pesquisa. Não a música que os Tracy produziram, parte da música dos Tracy produziram também, mas muito da música que os Tracy ajudaram a conservar. Acho que vou colocar o link dos Tracys, sobre os Tracys aí nos links, para vocês conhecerem um pouco, que é uma coisa também muito interessante. Mas é isso aí, eu recomendo que vocês assistam o filme Pantera Negra, que observem algumas dessas questões. Se já viram o filme, quando forem rever, deem uma olhadinha nessas questões, e a gente possa refletir sobre essas questões de isolacionismo, integração, o que é que vocês pensam, né? Gostaria muito de ouvir a palavra de vocês nos comentários, né? Se vocês gostaram desse vídeo, peço que vocês se inscrevam, liguem ali as notificações, dêem um like. E se vocês tiverem sugestões para filmes ou outras coisas que vocês gostariam que eu abordasse, gostaria que vocês deixassem isso nos comentários. Tá certo então? Até a próxima. Um abraço.